cristal dentro, pá. Que espetacular. Olhem aqui. Bom dia, malta. Estou em Galupe. Vou arrancar agora, não sei para onde. São 7 da manhã. O João não tem palha na cama. Por isso, malta, fiquem por aí e já sabem. Bota para a estrada. Ora bem, tenho que ver aqui a pressão dos pneus, porque ele está a dar aqui pressão baixa. Não sei se será por causa da oscilação de temperaturas, mas vou retificar isto já aqui numa bomba de gasolina que tem já aqui à saída deste maravilhoso hotel, porque isto, um gajo fica com um furo, a coisa não é fácil. Só esforço matinal para tentar meter ar nestes pneus, meu Deus, porque a válvula do pneu de trás é muito escondida e debaixo das malas, debaixo dos escapes, e para chegar lá, esqueçam. E aqui, para meter ar, é preciso pagar. Mas estava ali um americano fixe que deixou meter, só que eu para tirar depois da ligação à válvula, pá, perdeu novamente ar. Eu tenho que arranjar aí uma bomba que tenha as cenas como temos em Portugal, de carregar e meter ar e tirar logo. Se for de rosca, é um problema. Por isso estou com um pouco ar no pneu de trás, pá, tenho que ir aqui um bocadinho devagar a ver se encontro outra bomba de gasolina para tentar resolver isto. Hoje o destino, entre várias cidades que vamos passar aqui na ruta, é fazer um desvio para ir visitar e ver o famoso Grand Canyon. É verdade, isso eventualmente chegaremos lá mais para o fim do dia, mas temos muita coisa para ver hoje, por isso vai ser um vídeo bastante interessante. Isto digo eu, fico mesmo. E mais uma vez são estradas que nunca mais acabam, com comboio, sempre. Pá, a estrada, pelo menos as partes que temos feito, estão pá, em excelente condição, pá, abana um bocadinho, mas a nível de pavimento são porreiras. A paisagem é sempre para já, ainda estamos no Novo México, ainda é assim um bocado para o árido, com alguns planaltos, pá, terradinhos mesmo, terradinhos. Pá, espetacular. Vou para aqui a arrotar por comer umas panquecas com mel ao pequeno almoço. Se calhar hoje já não almoço mais. Pá, ainda são 7h43, estão 15 graus. Está uma boa temperatura para se andar. Equipamento, casaco ainda o levo vestido porque ainda está um bocado fresco. Mas ainda não consegui pôr a pressão no pneu de trás. Ainda arranjei uma bomba para conseguir fazer isso. Olhem lá esta reta. Pá, espetacular, espetacular. Boa. Pá, é preciso ter um bocadinho de cuidado nas estradas, porque há muitos animais a atravessar. Para já ainda não vimos animais de grande porte, não é? Eu ainda não consegui perceber se isto que atravessa aqui na estrada são coelhos ou se são esquilos, porque não me parece nenhuma coisa nem outra, mas a dimensão anda entre um esquilo e um coelho, por isso vou-lhe chamar esquiloelho. Esquiloelho, aqueles animais que atravessam aqui na via, é preciso ter algum cuidado. Opá, mas esta cena realmente vai ficar aqui uma recordação para a vida inteira. Esqueçam lá isto, olha para isto. Welcome to Navajo Land, ou seja, isto é dos índios da parte de Navajo. Nem sei se isto aqui dá para visitar ou não. Não sei se conseguem ver, ali para o fundo. Pá, tem umas grutas, depois tem uns dinossauros, uns gnus, tem uns tipos que são as tendas dos índios. Tem aqui Yellow Horse. Tem uma carrada de cenas engraçadas. Vou-vos mostrar aqui um mega tipi junto aqui ao desfiladeiro. Cena engraçada. Basicamente tem aqui uma montanha brutal. Tem um aldeamento pequenino com esta escarpa toda por trás.
Não sei se dá para ter a ideia com a GoPro. Ando em uns animais, umas grutas, mas isto parece que está tudo bem abandonado. Não é por aqui, ainda vamos levar um tiro. Isto é tudo propriedades privadas. E era o que eu vos dizia, malta. Finalmente entramos. Não sei se vai dar para ver. Estamos no Arizona. Saímos do Novo México, Arizona. Agora tive aqui tive aqui uma falha muito grande. Devia ter trazido a bomba dos pneus, pá, porque eu estava a querer parecer com esta oscilação de temperaturas, uma pessoa todos os dias tem que verificar a pressão dos pneus, mas não tem hipótese. Isto dos 47 aos 13 graus à noite, pá, e depois é difícil de encher os pneus destas motas. Foi uma cena que falhou, o João tinha falado nisso, mas entretanto acabou por não vir e passou-se, enfim, podia ter sido pior. Bem, agora vamos ter que entrar um bocadinho na autoestrada, porque não existe aqui Route 55, como eu vos disse, pá, a estrada já está alterada, o troço ficaram por cima da autoestrada, olha lá, por baixo da autoestrada, e agora temos 25 km em autoestrada para voltarmos a entrar na Route. Com estas paisagens sempre. Bem, agora estamos a sair para, como é que chama isto? Pine Spring, para visitar, ver uma ponte. Vamos lá ver se isto corresponde. Portanto, vamos entrar outra vez aqui, reinicia novamente a route. Não anda ninguém nesta estrada, está tudo meio deserto. God News Church. Notícias de Deus. A igreja. Bem, e isto não podia ser este canal se não tivéssemos terra. A ver se a câmara não cai aqui do sítio onde está presa. Porque senão isto com os abanicos já está a ficar, como está a ficar com calor. Esqueci de vos dizer, vocês perdoem-me os meus cantos de água branca, mas isto com os coisas, com os batons de cieira. Ao passar de Novo México para o Arizona, ganhámos mais uma hora, quer dizer que nós estávamos com 8 horas, estávamos com 9 horas de diferença para Portugal a menos e agora estamos com 7 horas. Por isso, isto vai ser bom para as motas. Que trato nas motas, moço! Nem eu com a minha, meu! Até estou para ver o que é que a gente vai ver. Olha, deve ser esta ponte. Escarafunchar a moto toda, mas... Vou-vos mostrar aqui uma ponte onde são cometidos suicídios todos os anos, em que morrem milhares de pessoas que se vêm atirar aqui. Então não, só vêm descarregar lixo. Pá, lá está, uma prova de que o que vimos na internet não corresponde realmente à verdade. Fizemos aqui um troço bem abanado e temos um rio, olha aqui uns quilos ali embaixo, e temos um rio cheio de entulho, o leito do rio cheio de entulho, que acredito que no inverno tenha coisas espetaculares, mas que não é o caso do verão. O que é que há a dizer com isto? Que muita montagem é feita no computador, na net, e que não corresponde à verdade. Valeu a pena o quê? Fazer um bocadinho de off-road até chegar aqui. Bem, já está um calor do caraças.
Vamos fazer aqui mais um bocadinho de off-road com muita calma, porque isto não pode ser, não é piso fácil, não, tem que ir com muita calma. Bem pelos vistos, aquela ponte que vimos era a ponte de Quirino. Ponte de Quirino, estava a dizer bem, já está o gajo aqui a inventar. Quirino, que é uma ponte espetacular, adorei, está, passeio está a correr bem, a ponte estava fixe, mas valeu aqui pelo off-road, que ainda vamos fazer aqui uns quilómetros. É para baixo? Top! Não digam à Indian que a gente anda na terra, ok? E andamos devagarinho. Jesus! Agora não digo, tu fazes isso porque a moto é emprestada. Não, porque eu faço a mesmo na minha, por isso é igual. Por isso eu tenho os mesmos cuidados com esta que tenho com a minha. Epá, isto é espetacular. Mas o João já ainda bem lá atrás. Já estamos a entrar aqui na estrada, por isso é só um bocadinho de terra. Eu com a brincadeira ia mandando um tralho de todo tamanho. Entrei ali, estava mesmo a chegar ao Alcatrão. Tinha assim uma curvazinha e eu fui por fora, porque aquilo era mais liso, pois era mais liso. Mas era aquela areia vermelha, o pneu da roda da frente entrou na areia, olha, pá, pena não estar a filmar. Até saltei em cima da moto, só para eu tentar segurar. Por acaso, não fui ao chão, mas por isto. Opa, boas aventuras. Ora bem, agora vamos entrar no Parque Natural das Florestas Petrificadas. Eu, pelo que estudei, foi muito, de alguma maneira, as árvores, a madeira das árvores, transformou-se em pedra. Como? Perguntam vocês. Não faço ideia. Vou agora ver se aprendo um bocadinho. E tentar meter ar no pneu, que ainda não pus. Já são 8h19 da manhã, que o Sr. João não dá piscas, um gajo quase se esbarra. $20. 20 dólares para entrar. Com cancela. $20 só com cartão, não aceitam dinheiro. Ora bem, vamos ver se isto vale a pena, se valem os $20. Isto é um parque natural, eu vou-vos mostrar enquanto falo, aqui para o lado. É um parque natural cheio desta verdura cinzenta, em que vamos ver a tal floresta petrificada. Temos que pagar para entrar, como vocês viram. E é tudo assim, é tudo amplo, tudo grande, e vai haver em sítios para um gajo poder parar, para filmar, para ver as pedras ou as árvores petrificadas, isso tudo. João, but can call me John. John? It's John. Ah, no, let's get it this way. John? Já viram a imensidão disto? Apanhamos aqui uns americanos espetaculares, pá, olha, de rir. Já com uma pronúncia bastante carregada, que isto para perceber já não é fácil. Espetacular. Este parque que eu vos mostrei tem cerca de 19 mil quilómetros quadrados. Estamos a falar de uma região, aqui de uma zona, que foi formada, não é? Há entre 127 a 105 milhões de anos atrás, no período, eu tenho que ler isto, não consigo dizer, Triássico, que eu nem sequer sabia isso, Jurássico, mas há um Triássico, pá, que sítio brutal, mas nunca mais acaba, é uma coisa, fogo, que cena. Realmente a natureza tem coisas espetaculares, não sei se está para ver, mas não dá lá para baixo, não dá, que espetacular, espetacular. Tenho aqui algumas construções, julgo esse que será uma área de restauração com venda
de lembranças. Pá, mas este parque é imenso, é uma coisa... Pá, muito fixe. Vocês não vão ouvir dizer muitas vezes fixe, que é fixe. Olhem lá para isto. Vou-vos mostrar mais um bocadinho disto, ok? Como é que o ser humano não se pode sentir pequeno à beira desta imensidão? Opa, não tem mesmo noção. Isto é uma escala. É uma escala. A perspectiva continua a mesma. Vamos andando sempre em frente. Pá, realmente é muito engraçado, mas é de uma secura tremenda. Pá, são paisagens diferentes, isto vale realmente para nós conseguirmos ver coisas que não conseguimos ver em Portugal. Mas para já nada a apontar, tudo a correr às mil maravilhas, tirando que tenho que encher o pneu. Lá está, eu tinha a ideia que iríamos conseguir fazer a Route 66 toda seguida, mas não, opá, há partes dela que já não existem, temos que sair na autoestrada e voltar a entrar no ponto dela volta a aparecer, mas de Albuquerque para cima, em direção a Chicago, passando pelo Texas, ainda está pior, ainda menos vestígios da estrada existe. Por isso, pá, sempre que for possível a gente vai entrando na estradinha, na route, para eu conseguir desfrutar, não é? Foi por causa disso que eu vim cá. Agora vamos atravessar aqui uma zona com uma textura, pá, nem que seja para isto. Olhem bem para estas cores, para esta... Opa! Que espetacular! E a pessoa faz uma curva e logo a seguir, olhem lá! Digam lá se não é espetacular! Olhem, olhem! Que espetáculo, meu! Não sei se vocês conseguem ver. Pá, isto é... parece uma paisagem lunar. Aliás, eu ainda estou dentro daquele parque, ainda não saí do parque. Isto ainda faz tudo parque. Deixa-me virar outra vez a câmera, estão a passar aqui umas megas autocaravanas. Deixa-me virar isto para vocês verem. Olhem lá. Opa! Até parece uma 360. Opa! Que espetacular! E agora o que é que eu vou fazer? Vou pôr em posição de prancha. Algaste! Aqui não podemos exagerar muito com as velocidades, porque a polícia está sempre com os carros parados um bocadinho mais à frente, para uma pessoa não abusar, mas realmente pouca paisagem. Pá, muitas das coisas não vou conseguir mostrar, vão ficar gravadas na minha cabeça como recordações, porque senão vamos ter aqui vídeos de horas e horas e horas. Pá, uma pessoa... Meu Deus, que espetacular. Pronto, boa noite e obrigado. É difícil de transmitir a sensação que é, e o gozo que é para conduzir nesta estrada. Vocês não têm noção. Ainda estou dentro do parque, ainda não sei porque isto é imenso. Era 19.000 quilómetros quadrados, que é uma coisa gigantesca. Não consigo descrever a sensação, não consigo descrever. Uma nota de rodapé, caralho, uma nota de rodapé, malta. Ainda não enchi o pneu, ainda não deu. E desde que cheguei aqui à América, ainda só bebi de álcool uma cerveja. Só. Não tenho conseguido beber álcool nenhum. Na zona que estivemos ontem, ou no vídeo passado, não serviam nos restaurantes álcool, porque eu acho que deve ser
deve ter a ver por causa da comunidade. Pá, nos filmes que a gente vê aí na televisão, os índios gostam de álcool de jogo. Isso é o que a televisão nos passa, se é verdade ou não, não sei. Mas o que é certo é que os restaurantes não serviam álcool, o álcool tinha que o comprar no sítio. Julgo eu que será para não trazer as pessoas para os restaurantes para comer pouco e beber muito. Pá, já não nos interessa ter esse tipo de pessoas lá, não sei, não interessa. Mas, opa, o meu coração está cheio. Daqui mais uma vista, pá, o parque é enorme, eu nem tiro o capacete, está um sol, meu, uma coisa que eu para pelar a cabeça é no instante. Deixa eu ver, uma paragem, olha ali as duas motas. E ainda não consegui pôr ar no pneu, pá, ainda não consegui pôr ar no pneu. E aqui, como diz a tabuleta, The Big Picture. Isto que devia ser brutal era que eu conseguia meter a moto lá para baixo, meu. Andar ali pelo meio dos montes, pá, era uma cena espetacular, mas não sei se isso ia... Se calhar a Índia não ia achar muita piada. Mas que era fixe, era. Fogo. Coisa linda. Bem, agora vou-vos mostrar realmente a madeira petrificada, madeira que ao longo dos tempos foi sofrendo algum tipo de... não sei como é que dizer isto, algum tipo de petrificação, possivelmente. Eu vou-vos mostrar, vou virar para ali, pá, mas eu não posso sair do caminho. Vocês estão a ver ali, são bocados de troncos de madeira, por aí fora espalhados, que se tornaram em pedra. E tem aqui uma coisa bastante engraçada. Crystal Forest, e é isso, e isto tornou-se madeira. Vamos conseguir ver aqui uns mais próximos, só para vocês terem noção. Não é possível levar amostras daqui, não é? Porque nós, como bons portugueses, gostamos sempre de levar recordações, mas não vai dar. Vou já vos mostrar aqui uma mais perto, que nós vínhamos a passar de gás. Olha lá, a madeira petrificada, olha o cristal dentro. Como é que esta cena acontece? Ora bem, aqui deve explicar mais ou menos como é que isto aconteceu. Olha, tem cristais com ferro, magnésio e quartzo. E aqui lá está, estão a ver? As árvores foram apodrecendo, foram caindo, foram absorvidas pelo terreno. E, entretanto, com a passagem dos anos, começaram a ficar, pá, fossilizadas com vários tipos de material. Isto tem um caminho imenso por ali fora, mas vocês são muito malucos se acham que eu vou fazer isso. Já muito fiz eu e obrigar o João a voltar para trás só para filmar isto. Olha lá, os troncozinhos todos ali espalhados. Olha lá, parece tudo uma paisagem lunar. Pá, tinha visto isto já na internet, tinha visto o pessoal a vir aqui visitar isto e ver realmente estes troncos fossilizados. Pá, isto realmente é espetacular, espetacular. A natureza realmente tem coisas fabulosas. Eu realmente tinha imensa curiosidade de ver isto, porque, pá, realmente eu vou-vos mostrar mais ali, mais perto, uma que está ali bem cortada e virada aqui para o caminho, porque realmente não convém sair fora destes trilhos, porque senão está sujeito a levar uma reprimenda e se calhar é melhor não. Olhem lá isto, não vos parece madeira? Só que não. É mesmo pedra. E agora, para terminar esta, vou-vos mostrar aqui algumas que dá para ver bem. A ver se eu consigo filmar isto sem... Olha lá, o tronco com o cristal dentro, pá. Que espetacular. Olhem aqui. Pronto, agora vamos sair aqui disto. Vamos continuar aqui, ainda dentro do parque, mas tenho que vos mostrar esta cena de fundo. Olhem lá isto, meu. Fogo.